E na aula de hoje nós vamos falar sobre todos os pressupostos epistemológicos e metodológicos da pesquisa e educação. A pesquisa e educação ela é fruto de uma ciência social, ou seja, ela é fruto da interação do ser humano na sociedade. Mas mesmo sendo uma ciência social, a pesquisa e educação ela trabalha com o diálogo entre subjetividade e objetividade. Subjetividade porque você vai dar importância à fala de indivíduos, às impressões de alunos, professores, diretores, coordenadores sobre certos aspectos da educação. E objetividade também porque em vários tipos de pesquisa você vai estar sim interessado em números exatos. Por exemplo, quantas pessoas estão matriculadas no ensino médio? Quantas pessoas estão matriculadas no ensino fundamental? Quantas pessoas no ensino médio desejam fazer o ensino superior? Enfim, é possível pesquisar tendo essas duas abordagens, a abordagem subjetiva e a abordagem objetiva. Entretanto, eu quero destacar que o objeto de estudo da educação ele é histórico e é qualitativo. É histórico porque para você entender a educação, você tem que olhar o contexto histórico daqueles acontecimentos, daquela metodologia, daquela política educacional. O objeto também é qualitativo porque é fruto de uma pesquisa com o ser humano, que por natureza é subjetivo. Eu posso até dizer que sujeito e objeto de estudo se confundem. Ora, se eu estou estudando, por exemplo, a aprendizagem dos alunos de segundo ano do ensino médio, o objeto é essa aprendizagem desses alunos. Só que está ligado tão intrinsecamente o indivíduo que está sendo tratado, os alunos, com o objeto, que é a aprendizagem, que você tem essa relação difícil de separar e que muitas vezes nem interessa separar. A educação ela trabalha muito fortemente nas impressões pessoais dos envolvidos na pesquisa. E agora nós trazemos um conceito de metodologia da pesquisa científica. É o caminho do pensamento na atividade básica da ciência, da indagação e construção de conhecimentos. Essa definição é do autor Minayo, um dos principais autores de livros de metodologia científica. Assim como demais ciências e pesquisas, a ciência e pesquisa da educação também visa construir e quebrar paradigmas ao longo do tempo. Mas o que é um paradigma? Paradigma é um conjunto de conhecimentos que a ciência tem certa confiabilidade porque já está, digamos, entrelaçado por teorias, comprovações naquela época. Bem, amigos, no fundo toda pesquisa ela tem como meta resolver um problema. E esse problema ele tem que aparecer na forma de uma pergunta. Por exemplo, como os alunos de ensino médio do município de Fortaleza estão usando aplicativos na sua aprendizagem? Percebam que o problema ele deve ser claro e preciso e delimitado. Eu não quero, no meu problema, que é enunciado através de uma pergunta, fazer uma pergunta tão geral, abordando o planeta Terra inteiro, o Brasil inteiro, para principalmente pesquisas de graduação, pós-graduação, algo tem que ser bem delimitado. Por isso que eu fechei na questão da aprendizagem do uso de aplicativos e não tecnologias digitais como um todo. Fechei também no município, não todos os municípios do Brasil, mas no município de Fortaleza. Então percebam bem que o problema tem que vir numa forma de pergunta e tem que ser delimitado. Na verdade, você pega um grande conhecimento e vai delimitando. Peguei todas as tecnologias digitais, mas o que me interessa na minha pesquisa, no meu problema? Peguei neste exemplo que eu estou falando, peguei a questão dos aplicativos de celular. E aonde é que eu vou estudar? Com alunos de ensino médio. Mas alunos de ensino médio da onde? De Fortaleza. É assim que tem que se trabalhar a construção de um problema. E para resolver um problema nós temos uma teoria. A teoria é a melhor explicação que nós temos em certo momento para determinado problema. E no desenrolar da minha pesquisa eu tenho conceitos que podem vir de uma observação direta, de uma observação indireta e também de conceitos teóricos. Ou seja, a minha pesquisa ela não é de modo geral nem de doutorado. A bem dizer, nem de modo geral ela é totalmente inédita. Ela vai se alicerçar por conhecimentos anteriormente construídos e que minha pesquisa também vai ajudar a construção. Interessante destacar que uma pesquisa em educação ela tanto pode ser qualitativa como também quantitativa. Ela pode ter os dois aspectos ao mesmo tempo. Interessante sempre começar o seu projeto de pesquisa deixando bem claro qual é o seu tipo de pesquisa. Ela é só qualitativa? Ela é só quantitativa? Ou ela tem ambos os aspectos? Claro que isso vai aparecer aonde? Isso vai aparecer na sua metodologia do seu projeto ou então na metodologia da sua dissertação, da sua tese, da sua monografia. E o ciclo da pesquisa da educação ela não é muito diferente de outras formas de pesquisa. Você vai ter que responder coisas como por quê, quando, onde, para quê, como. São detalhes que você tem que se atentar, que a tua metodologia principalmente tem que responder.
em que alicerces vai estar respaldada a tua pesquisa. Por isso é fundamental, toda pesquisa, e a pesquisa de educação não é diferente, que você construa um projeto de pesquisa, seja para qual for o nível de ensino ou de estudo. Porque o projeto de pesquisa, como tudo na vida, ele nos dá um norte, ele nos dá uma ideia de passos que vamos seguir. E aí fica muito mais fácil trabalhar diante de imprevistos que possam vir a acontecer. Porque mesmo se planejando, tendem a acontecer imprevistos, porque é assim, ainda mais na ciência social, como é a pesquisa e educação. Uma vez que você estabeleceu se a sua pesquisa é qualitativa ou quantitativa, você pode então optar por uma das pesquisas que fazem trabalho de campo. Por exemplo, você pode ir numa escola, numa instituição, entrevistar a coordenação, direção, entrevistar a secretaria, entrevistar pessoas no meio da rua. É uma possibilidade, o trabalho de campo, onde o pesquisador sai do seu local e vai para uma certa realidade. Uma vez em campo, ele vai entrevistar pessoas, possivelmente, que é uma das possibilidades. Ele pode fazer isso através de questionários. O questionário tem a grande vantagem de poder ser aplicado com várias pessoas ao mesmo tempo. Olha só, quando você for escrever sua metodologia, é super interessante colocar lá, além de dizer se a pesquisa é quantitativa, qualitativa, se você for aplicar um questionário, coloca alguma citação dizendo o que é um questionário e dizendo as vantagens do mesmo. Bem como desvantagens, porque também tem, como tudo na vida. As perguntas do questionário podem ser estruturadas ou não estruturadas. Estruturadas quando elas já vêm previamente escritas, seja elas impressas ou se você vai entrevistar falando, mas perguntas que previamente já estavam definidas e não vão mudar. As perguntas podem ser não estruturadas, ou seja, você começa a entrevista, talvez só com a ideia inicial e vai elaborando as perguntas no desenrolar da conversa. Bem como também existe um tipo misto, que é o quê? As perguntas semi-estruturadas. Você tem algumas perguntas pré-programadas, mas de acordo com o que você encontra na hora da entrevista, você pode elaborar algumas novas. Outra possibilidade é a discussão em grupo ou discussão com grupo focal. Essa discussão é o quê? Você faz alguma atividade e depois, por exemplo, você aplicou nova metodologia de ensino. Aí você senta com os alunos para discutir o que eles viram de benefícios e de dificuldades no andamento daquela atividade. Ou seja, uma entrevista com o grupo que faz, digamos assim, um diálogo direto com várias opiniões vindo. Para esse tipo de pesquisa é interessante você gravar o áudio ou mesmo filmar, que você vai ter o áudio e a imagem ao mesmo tempo, permitindo uma análise posterior dos dados coletados. Outro tipo de entrevista é a história de vida, onde você vai entrevistar geralmente uma pessoa, mas pode até ser mais. Contudo, um número muito reduzido, mas geralmente uma pessoa, e a partir da vida dela, você vai fazer várias considerações e reflexões. A partir da narrativa dela, você usa um diálogo com os teóricos para, em cima daquela história de vida, você rebater ou construir teorias. Por exemplo, é possível entrevistar uma professora que lecionou na época da ditadura militar, dando aqui um exemplo. E nesse caso, você vai então ouvir a história da narrativa dela, do exercício profissional dela, pegar teorias e ir confrontando frente ao diálogo que você teve com ela. Uma possibilidade de trabalho de campo é a observação participante. Vamos imaginar que você quer ver como está sendo o andamento do projeto de residência pedagógica nas escolas. Então você vai lá e observa a realização desse projeto da residência pedagógica, como é que está acontecendo nas escolas, onde vai ter estagiários da universidade na escola, aplicando metodologias segundo a Base Nacional Comum Curricular. E você então vai estar lá só observando. Por mais que você não interaja nessa observação participante, mas só o fato de você estar lá, você, enquanto cientista, tem que considerar que você já alterou, de certa forma, o objeto. Contudo, você então faz a mensuração de dados, considerando essa limitação de que só a sua presença já interferiu o objeto de estudo. E quando você vai a campo, é fundamental o diário de campo. Esse diário de campo ele é fundamental porque permite fazer anotações. O mais comum é o que? Uma caderneta, né, de papel e uma caneta, ou mesmo um lápis, e o pesquisador vai anotando. Os alunos estão comportados durante essa metodologia, se for avaliação de uma pesquisa de implantação de uma metodologia. Então você anota quantos alunos estão presentes, professor soube ministrar o conteúdo, a escola deu apoio, tudo isso é anotado. Então o diário de campo é fundamental porque depois o pesquisador vai revisitar aquele conhecimento e vai poder então fazer as considerações para o seu trabalho de pesquisa. Mas vamos deixar claro, uma vez que o pesquisador coletou várias opiniões, por exemplo de uma turma, 20, 30 alunos ou mais, e ele obteve várias respostas, porque pode ser que ele tivesse perguntas subjetivas, ou seja, abertas.
Frente às respostas que ele teve, ele então vai ter que estabelecer categorias, que são respostas que vão pelo mesmo, digamos, caminho, tem uma mesma lógica. Então ele vai pegar, aluno tal e tal respondeu segundo a mesma lógica, coloca aqui. Embora na redação do seu trabalho você possa elencar exemplos de respostas de cada categoria, resposta que você viu como mais consistente ou que, digamos, mostram melhor uma certa forma de pensar. E para finalizar, eu até poderia ter colocado no início, qual a finalidade de pesquisar a educação? Contudo, percebi que era muito mais válido deixar essa pergunta para o final e essas considerações, para que a gente, após, digamos, esse ganho de conhecimento, pelo diálogo que a gente teve, fosse mais fácil entender qual a finalidade de pesquisar em educação. Quando você pesquisa em educação, você está construindo ferramentas para melhorar a própria educação. Ou seja, eu pesquiso um objeto, a educação, e suas diferentes partes ou pormenores, e ao mesmo tempo, frente a essas reflexões, eu posso dar contribuições para a melhoria daquele objeto. Posso desenvolver novas metodologias, posso entender melhor a profissão docente, posso entender melhor a visão dos alunos frente à educação que ele recebe, posso entender a gestão escolar, enfim, as possibilidades são muitas. Mas resumindo é isso, a finalidade de pesquisar a educação é contribuir para a melhoria da mesma.